Fala, queridos, tudo bem? Quero ler com você a Epístola de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Queridos, o que me chama a atenção nesse versículo é o final dele, que diz assim, que gerei entre algemas. Nós vemos aqui um estado limitado de Paulo, porque Paulo, provavelmente, essa epístola foi escrita assim no final ali, perto do fim do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. E o livro, ele praticamente ele conta a história, sabe, de Onésimo, que era escravo de Filemon e ele fugiu do seu senhor e foi se encontrar com Paulo, aonde, ao ouvir as palavras do evangelho, ele foi convertido a Cristo. E Paulo direciona novamente Onésimo ao seu senhor, no caso Filemon, com uma carta de recomendação, aonde ele se coloca como um intercessor de Onésimo por acreditar na conversão dele. E o versículo 11 até diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Então, assim, queridos, nós aprendemos com esse versículo que não importa a circunstância na qual você se encontra hoje, você sempre pode estar gerando frutos para o reino do Senhor. Paulo encontrava-se num estado limitado do seu ir e do seu vir. Porém, ele não se deixou limitar. Ele estava num estado limitado, mas ele não se deixou limitar, porque a palavra aqui nos mostra que mesmo nessa situação ele estava gerando frutos para o reino dos céus, para o reino de Deus. Aí eu pergunto a ti, sabe, muitas vezes nós limitamos o agir de Deus, e a minha pergunta é: o que você tem colocado como obstáculo em sua vida para que os frutos surjam através de você para o reino de Deus? Muitas vezes nós mesmos criamos os obstáculos, nós mesmos criamos as limitações e impedimos o agir de Deus através das nossas vidas. Então, queridos, observe este versículo num estado de limitação do ir e vir do apóstolo Paulo. Ele estava gerando filhos para Cristo. Eu e você, nós podemos copiar, nós podemos imitar a atitude de Paulo e investir na vida das pessoas e gerar filhos para o reino de Deus. Amém, queridos? Não são as circunstâncias que nos limitam. O que nos limita são os nossos pensamentos, tá? Então você pode olhar para o teu dia a dia, você pode olhar para as coisas que você faz e fazer a diferença para Deus, fazer a diferença no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que essas palavras possam ser algo que gere algo dentro do teu coração, e que você, assim como Paulo, gere filhos, gere frutos para o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, queridos.